Bom dia, pessoal. Modo Bluetooth. Minha caixinha de som, ela fala comigo, vocês estão vendo? Bom dia a todos, bom dia a todas. Começando aqui mais uma live nesse Instagram de meu Deus. E eu quero hoje trabalhar com vocês um pouquinho. Eu vou responder perguntas com tarô, mas eu quero conversar com vocês um assunto assim bem interessante. Deixa eu só colocar aqui uma musiquinha de fundo. Espero que essa musiquinha não me pode da live, né? Mas paciência, vamos pôr aqui. Acho que não vai não. Cadê YouTube? Cadê você? Música, não tô achando. Pera aí. Pronto. Vou deixar bem baixinho, né? Assim tá bom. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Ou vocês estão ouvindo só a música? Porque às vezes, né? Tá tudo certo aí, né? Então tá bom. Pessoal, vou começar aqui respondendo algumas perguntas de vocês. Então, quem tiver pergunta, já manda aí e já compartilha a live. Ai, peraí, gente. Já manda sua pergunta, já compartilha a live pra gente poder ter aqui um grupo de pessoas bem grande pra gente poder conversar a respeito. Bom, chama as pessoas pra cá, tá? Eu vou falar hoje sobre o uso terapêutico do tarô. Então, se você quer saber como que eu penso a respeito disso, né, me compartilha a live aí, chama as pessoas pra cá, tudo bem? Bom dia, a Carla Casalinho tá aqui, Fernanda, Lai, bom dia, gente, bom dia. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra perto de mim aqui. Será que o Instagram vai ficar me dando coió? Eu acho que hoje não, hein? Hoje parece que tá estável aqui a coisa, né? Cadê o povo pra entrar aqui? Então vamos lá, quem tiver pergunta, põe aí no chat. Eu não vou responder as do card, não. Vai mandando no chat, tá? Mas pode mandar agora. Eu vou respondendo as perguntinhas de vocês no chat. Deixa eu ver aqui, alguém mandou no card, né? Olha, a Joana tá perguntando como é que vai ser a mudança de casa dela, tá? Deixa eu abrir aqui, gente, no computador para facilitar a minha vida. Pera aí. Enquanto isso, compartilhem a live, chama as pessoas para virem para cá que a gente vai brincar de responder perguntas e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre o uso terapêutico do tarô, tá bom? Deixa eu ver aqui. Como é que eu entro? Primeiro abaixar o volume para não ter nenhum tipo de problema aqui de duplicação de áudio, né? Pronto. Agora eu tô vendo os comentários de vocês ali no computador também. Então vamos começar com a pergunta da Joana, depois a gente responde a pergunta aí do Tauã. Joana, como vai ser minha mudança de casa? Mudança de casa da Joana. Olha, Joana, vai ser boa, tá? Aqui mostra que essa transição é uma transição que tem uma positividade, que tem uma coisa muito assim de encontro, né? Vai ser muito positiva essa mudança. O processo da mudança pode até que seja um pouco turbulento, um pouco desorganizado, mas a mudança em si vai gerar bons frutos. Parabéns! Muito bom, muito bom. Para quem é curioso e quer saber qual é o tarô que eu estou usando, ó, eu estou usando este aqui, ó, tá? É o Radiant Rise Spirit Tarot, ok? Vamos lá, agora a pergunta do Tauã. Cadê o Tauã? O Tauã mandou aqui, deixa eu pegar aqui, cadê? Tauã. Tauã tá... Cadê Tauã? Tauã. Gente, o card não tá funcionando direito, então mandem a pergunta de vocês no chat, tá bom? Reforma da casa vai demorar muito ainda? Parece que desandou. Como é que está a energia da reforma da casa do Tauã e um conselho para ele? Reforma da casa.
e um conselho. Olha, Tauã, a reforma da casa realmente deu uma paradinha aí, né? Mas é porque alguns imprevistos aconteceram e são coisas que não dependem muito de você, né? Esses imprevistos aqui, eles na verdade eles vieram como uma forma de lição para te ensinar alguma coisa, né? Então, aqui na Roda da Fortuna, a gente vê essa energia dessa mudança, né? Qual é o aconselhamento, né? A carta do diabo. Então, assim, você precisa colocar toda a sua energia, toda a intensidade do seu desejo nesse projeto. Ele está travancado, né? É um projeto que, se você não se movimentar, se você não insistir, ele não vai realmente concluir, finalizar e de uma forma bem rápida, tá bom? Então, sorte aí para você, né? Lembrando que o Tauã ganhou o concurso ontem, né? Ele vai fazer uma consulta completa com a gente. Gente, quem ganhou o concurso ontem tá aqui nos stories, né? Então dá uma olhadinha aí para ver se você não ganhou, tá? Vamos para a próxima pergunta. Cadê o compartilhamento da live? Gente, eu não tô vendo vocês compartilharem. Compartilhem a live. Chamem as pessoas para virem para cá. Cris Arakaki. Ô Cris, vem tomar um café comigo aqui no meu espaço, Cris. Vem conhecer aqui o ambiente. Vamos fazer constelação familiar aqui. Acho que a Cris que é consteladora, né? Não sei. Como vai ser meu financeiro esse mês? Ó, Cris, o teu financeiro vai ser um financeiro onde você vai ter que fazer aí muitas manobras, né? Tem crescimento a partir de janeiro, tá? Tem melhoria a partir de janeiro, mas ainda tá bem conturbadinho, assim, né? Você vai ter que fazer muitas manobras, assim, renegociar talvez alguma coisa, né? Não vai ter aquela abundância, tá bom? Vamos lá. Gente, deixa eu dar um recado para vocês aqui, aproveitando, que é o seguinte. Dia 17 é domingo, não este, o outro, tá? Eu vou fazer uma live lá no canal do Atom Godinho, tá? Quem ajudou a fomentar isso aí e apresentou a gente foi a Karina, que tá aqui inclusive. Então, gente, não percam essa live, vai ser muito legal. Para quem gosta de tarô, para quem, né, tem aí essa paixão como eu, vai ser muito legal lá no canal do Atom. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. Laísa Morim F. Meu relacionamento com Cleison vai durar muito? Olha, a energia do relacionamento de vocês é uma energia de um encontro aí, né? Então a gente vê que tem assim, uma vontade muito grande, tem assim um carinho muito grande entre vocês. A gente vê assim muita paixão também, tá? E vemos aqui um bom encontro. Eu não vejo por que não durar. Então, pra mim vai ser um relacionamento que vai ter aí uma duração sim, tá bom? Gente, eu vou voltar a responder as perguntas de vocês já. Antes, deixa eu fazer aqui um bate-papo com vocês. Quem ainda não compartilhou a live, aproveita agora para compartilhar, tá? E quem chegou aqui e ainda não me segue, aproveita também para me seguir. Vamos lá, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre o uso terapêutico do tarô, que é uma coisa assim que gera muita polêmica, mas que a gente precisa refletir sobre, né? E eu quero que vocês que estão aqui fiquem aqui comigo, porque depois eu vou continuar respondendo as perguntas de vocês, tá? Eu tô nesse mundo aqui do tarô, né? Dando aula desde 2016. E eu entrei no mundo do tarô com uma cabeça, porque a minha ideia era provar que tudo isso aqui, que tarô, oráculos, runas, baralho cigano, toda essa gama de coisas, né, eram jogos de azar no qual as pessoas se envolviam e eram enganadas.
tá? Então, quando eu comecei a fazer os meus estudos, eu queria provar que isso tudo era coisa de gente esquisita, que era coisa de gente que não tinha o que fazer, que era coisa de gente charlatã. A garganta tá pegando. E aí, eu comecei a fazer os meus estudos, porque eu sou uma pessoa que, apesar de eu estar contra, né, eu querer mostrar que estava tudo errado, que, né, que a coisa não funciona e que era coisa de gente besta, basicamente, eu comecei a fazer uns estudos, porque eu sou muito justo. Já que a gente vai ter que falar sobre, né, deixa eu entender como que é a formação disso, né, como é que as pessoas se formam nesse modelo. E aí eu descobri que tinha muita bagunça. Não era uma coisa organizada, era uma coisa assim bem de pontas soltas, né? Encontrei vários autores bons, mas com um pensamento muito confuso. Então acabou que não eram bons, né? Encontrei alguns autores muito bons que tinham uma estruturação e eu comecei a ir por esses autores que tinham essa estruturação. Quando eu comecei a estudar, eu vi que tinham dois tipos de abordagem, né? Uma abordagem mais divinatória e uma abordagem mais terapêutica, que o povo falava. Então o pessoal falava, tarô divinatório, tarô terapêutico. E aquilo me confundia muito a cabeça. E eu imagino que confunda a cabeça de vocês também. Escrevam aí pra mim se vocês também se sentem meio confusos em relação a essa divisão, essa coisa, o que é o terapêutico, o que é o divinatório, enfim. E aí eu comecei a estudar. E aí eu fui buscar, né, livros, cursos, e comecei a me dedicar muito a respeito disso. Eu me lembro que no intervalo de 6 meses eu li 15 livros de autores distintos assim, sobre tarô. E eu fiz um curso, depois fiz outro, fiz um master com um canadense. Tudo isso porque eu queria provar que o tarô não era algo que funcionava. Daí eu percebi que existem escolas distintas, né? Que existe uma escola voltada para o autoconhecimento e existe uma escola voltada para o dia a dia, né? Então, quando você pega o deck de tarô, você vai ver que autores focam mais em atributos do arcano relacionados ao autoconhecimento e tem autores que focam mais em atributos do arcano relacionados à visão do dia a dia, né? Como assim, Bruno? Bom, você vai ver que tem autores que falam sobre, por exemplo, o eremita, né? A carta do eremita. Peguei aleatório aqui. Então, por exemplo, você vai ver que tem autores que falam que o eremita é uma carta de busca de conhecer a si mesmo, de olhar para dentro. É uma carta que fala sobre você saber lidar com o conhecimento já adquirido e implementar isso na sua vida. Então, são questões mais voltadas ao autoconhecimento. Quando a gente olha para o eremita de uma forma mais pragmática, ele vai falar afastamento, distanciamento, frieza. Ele vai falar sobre honradez, né? Ele vai falar sobre escassez, sobre falta, sobre pobreza, né? Então, vejam que a gente tem duas linhas de pensamento muito distintas, que cada um foca num atributo. Se você for observar, o tarô ele tem a abrangência, e aí eu vou usar um termo aqui que a gente usava muito na área de TI, ele tem a escalabilidade. Eu consigo falar tanto de assuntos profanos, corriqueiros do dia a dia, como de assuntos de autoconhecimento e de buscas espirituais. Então, o tarô é uma ferramenta que ele abrange todo esse ciclo. Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu estou tomando cuidado para não ofender ninguém, tá?
Então, aí a gente tem duas linhas de pensamento. Então, vamos voltar aqui. Eu estou falando a respeito do tarô, do uso terapêutico do tarô, né? E aí a gente tem duas linhas de pensamento. A gente tem uma linha de pensamento mais cabalística, que costuma associar o tarô, a cabala, a astrologia. E essa linha de pensamento, ela tem esse viés mais puxado para o autoconhecimento. E você tem uma outra linha, que é a linha dos simbologistas, que tem esse viés mais puxado para o divinatório, para o pragmático, para o dia a dia, para o uso profano do tarô, né? Eu quero saber se meu marido está me traindo, né? É assim que a gente fala. Gente, eu não estou vendo subir coraçãozinho e eu não estou vendo vocês compartilharem a live. Depois eu vou responder as perguntas de vocês, mas eu preciso fazer a minha palestrinha, né? Por favor, me ajudem aí. E aí eu comecei a perceber que existiam duas formas de ver o tarô. Uma forma mais de autoconhecimento, uma forma mais de reflexão retórica e uma outra forma mais pragmática, mais ágil, mais direcionada, mais direta. E que quando se chama essa forma mais voltada para o autoconhecimento, mais voltada para essa coisa mais espiritualizada, mais de evolução espiritual, as pessoas costumavam chamar de tarô terapêutico. E quando ele era utilizado de forma profana, tarô divinatório. O tarô é o mesmo, a forma de jogar é a mesma, né? Então existe essa diferenciação entre as abordagens, né? Agora, vamos lá. O tarô terapêutico é melhor do que o tarô divinatório? Não existe melhor e nem pior. E também eu não gosto de dizer que existe tarô terapêutico. Eu gosto de dizer que existe tarô. Por quê? Porque o tarô, ele tem esse viés de você conseguir ter essa escalabilidade. Tem consultas de tarô que eu faço, onde eu vou trabalhar mais esses aspectos de autoconhecimento, de evolução. Tem consultas de tarô que eu faço, onde eu vou trabalhar mais os aspectos do dia a dia, esse pragmatismo do vou ficar com o Chiquinho, não vou ficar com o Chiquinho, né? A Karina está falando, eu gosto da linha de simbologia e não acho que uma linha seja excludente da outra. O tarô é vida e tudo faz parte. É exatamente isso. Então, como o tarô ele é o estudo do ser humano, e o ser humano também tem um processo evolutivo espiritual e também tem as questões do dia a dia, e cada um está num estágio de evolução, a gente consegue, de certa forma, abranger, né, os segmentos ou os blocos aí de conhecimento. Voltando aqui, então, quando a gente fala dessa abrangência do tarô dentro do contexto terapêutico, né, eu não gosto de usar o termo tarô terapêutico, porque o termo tarô terapêutico me remete que o tarô, por simplesmente ser tarô, já é terapêutico. E isso me dá uma sensação de que eu estou querendo dourar a pílula, de que eu estou querendo valorizar, fazer o PVM, o Programa de Valorização da Mixaria, né? Que é o quê? Que é eu colocar um atributo com um nome bonito em cima do meu tarô, em cima do meu trabalho, para que isso se torne algo mais relevante na sociedade, né? Eu já vi assim discussões homéricas, nossa, você joga tarô divinatório, que horror, o tarô não pode ser utilizado profanamente. Nossa, você não trabalha o autoconhecimento com tarô. Gente, não adianta eu pegar uma pessoa que está angustiada porque o namorado dela está traindo, que ela está assim, aquela coisa, com aquele coração apertado, chorando. Aquele ponto da perda daquela relação é o ponto mais importante para ela naquele momento. Ela está muito identificada com aquilo. Não adianta eu pegar isso e falar para ela que ela tem que buscar o conhecimento dentro de si, que ela tem que meditar, que ela tem que refletir sobre as questões. Não adianta. A pessoa ela não tem estrutura
suficiente para isso, né? E aí, o que a gente vê no mercado aqui? Porque isso aqui acabou virando acabou não, sempre foi um mercado. Isso aqui para mim, eu amo o tarô, o tarô é uma ferramenta muito relevante na minha vida hoje. Eu utilizo o tarô de forma praticamente todo dia, comigo e com os meus consulentes. Mas isso aqui é um negócio. E vocês sabem muito bem que eu dou aulas de tarô porque eu preciso sobreviver. Então eu também ensino o tarô porque é um business para mim, é um negócio. E eu ganho dinheiro com isso. E não tem nenhum problema nisso, né? Problema teria se eu tivesse fazendo isso de maneira escusa, de maneira errada, sem conhecimento, né? Que eu conheço alguns professores de tarô que, pelo amor de Deus, né? Não sabe nem produzir um embaralhamento adequado para um determinado jogo, quanto mais escolher um método para responder uma pergunta com precisão. Mas o que eu estou falando é o seguinte: isso aqui é um negócio. E aí as pessoas começam a querer criar produtos e aí colocaram o tal do tarô terapêutico, né? Eu já vi, é muito engraçado, eu já vi uma postagem aí no Instagram escrita assim: tarô sem misticismo, tarô não esotérico, né? Eu fico pensando, gente, como pode uma pessoa utilizar o tarô e falar que o tarô dela não é místico, que o tarô dela não é esotérico, né? Que o tarô dela é psicológico. É um pouco complicado você usar essa abordagem, porque a partir do momento em que você fez o embaralhamento das cartas, você já entregou para o universo, tá no lançamento da sorte. E aí a pessoa fala: meu tarô é psicológico. Não é psicológico. O teu tarô é tão divinatório quanto o meu. Assim como o tarô terapêutico, que o povo fala meu tarô é terapêutico, também é divinatório. Porque se você deixa na mão da sorte, na mão do destino, na mão do universo, identificar quais são as cartas que vão sair, você está entregando isso de alguma forma para o universo. E aí as pessoas elas falam que isso faz com que o tarô seja um tarô mais evolutivo, mais evoluído, um tarô melhor. Não, é o mesmo tarô. O que muda é a abordagem e como o profissional que está trabalhando com o tarô fala com o seu consulente, né? Estudar tarô é muito tranquilo. É assim, eu costumo brincar que o tarô é fácil, difícil é o ser humano. Então não é só estudar o tarô, você precisa também estudar o ser humano. Você precisa também entender quais são as questões que ele traz para você. E aí, algumas vezes, a pessoa ela se vende por aquilo que ela não é. E é de fato que o mercado filtra, né? A gente viu aí um tempo atrás uma pessoa que falava que era a rainha do tarô, a maior taróloga do Brasil, que ela tinha mudado o patamar do tarô no Brasil, que ela tinha colocado que o tarô era que as pessoas cobravam X por uma consulta e que com o aparecimento dela, como a rainha do tarô, ela cobra agora 10x e as pessoas também tiveram que subir os seus preços. Ela tinha esse discurso. Vocês vão lembrar quem é. Flopou já. Por quê? Porque se você não é sério nesse mundo, nesse mercado, as pessoas não te procuram mais. Elas fazem uma consulta e desaparecem. Então, a gente precisa compreender que o tarô é uma ferramenta que, sim, promove autoconhecimento, independente do nível de evolução que a pessoa está. E quando vocês trabalham com o tarô, né? Quem aqui, eu queria que vocês colocassem aí quem já joga tarô, quem já trabalha com tarô, né? Você não deve dizer que o seu tarô é terapêutico, né? Se você não promove um processo terapêutico. Esses dias eu me matriculei para fazer um curso de baralho cigano terapêutico. E aí eu vi aquilo e falei: nossa, que legal, curso de baralho cigano terapêutico. Será que a abordagem deve ser uma abordagem interessante?
Não vou falar quem é, óbvio, né? Mas eu parei com o curso, né? Porque a pessoa, ela fazia assim, ela dava o material para você estudar, alguns vídeos para você assistir e fazer uma prova com você via videochamada. E aí ela falou, o meu baralho cigano é terapêutico, porque eu falei, tá, mas qual linha você usa? Aí a pessoa já não soube me responder muito bem. Aí ela foi pro enfrentamento. Você tá duvidando do meu trabalho? Eu falei, não tô duvidando do teu trabalho. Eu só quero entender se é um trabalho terapêutico, qual é a linha que você trabalha. Se é mais rogeriana, se é mais freudiana, qual que é a linha que você trabalha em termos de terapia? Né? Pode ser que seja uma visão mais xamânica, uma visão mais, né? Mas tem que ter alguma coisa terapêutica, né? E aí essa pessoa, depois que ela viu que ela não estava falando com um babaca, ela mudou um pouco, né? Aí ela entrou no meu perfil e ela falou, você tá querendo me desafiar, né? Porque você já é professor de tarô. Eu falei, sou professor de tarô, não de baralho cigano. E outra coisa, eu quero saber como você é professora, você sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E eu quero ver a tua abordagem, uma abordagem terapêutica. Tá bom, aí eu fiz as aulas, né? E assim, gente, as aulas eram as aulas mais básicas do inicial, que assim, nem ela sabia explicar direito o que ela estava explicando, né? Então, não tinha um corpo, né? E aí eu falei, eu quero saber quando vai chegar essa parte de abordagem terapêutica, né? E aí ela fez a primeira prova comigo. Aí a primeira prova tinha a seguinte questão, por que a gente tem que consagrar o nosso baralho? Aí eu expliquei, olha, a consagração é um processo mágico, onde você vai separar o seu tarô, né? Sacralizar é separar para uma determinada atividade. Aí ela olhou para mim e falou, então, você sabe que cientificamente falando, quando a gente consagra alguma coisa, essa coisa ela funciona magisticamente. Aí eu falei, vou desistir desse curso, porque cagou tudo aqui, né? Cientificamente falando, né? Gente, não é científico. A gente não pode usar termos, né? Que são termos que dão um embasamento científico, como quântico, como metafísico. Metafísico até a gente pode usar da forma correta, porque o metafísico não é científico, né? O metafísico ele está acima da física, ele está fora da física. E aí eu fiquei pensando comigo, né? Não vou perder meu tempo com isso aqui. Virei a página, vamos para próxima atividade aqui. Vamos entender melhor a próxima tarefa, né? Que a vida vai nos trazer. E aí a gente acaba pegando... Por que eu estou falando disso? Porque o quântico lá do tarô, o quântico, o terapêutico, o científico, o filogenético, tudo isso está surgindo agora para justificar o injustificável, para explicar o que não tem explicação, né? Então a gente precisa entender que quando a gente fala de física quântica, a gente está falando do estudo da movimentação das partículas subatômicas, né? Esse estudo da movimentação das partículas subatômicas, ele faz com que a gente entenda que a partícula ora é luz, ora ela é fóton, né? Ora ela é luz, ora ela é partícula. E que cada uma tem um comportamento aleatório. Ninguém sabe muito bem o que acontece ali dentro, é meio aleatório. E aí, para explicar a aleatoriedade ou a falta de explicação de um reiki, de uma cura xamânica, de uma reza, a gente fala que é quântico, que atua a nível quântico, né? Pode até ser que atue a nível quântico, mas não tem comprovação científica. E quando a gente faz uso dessas falácias, né, a gente até consegue angariar algumas pessoas, a gente consegue trazer algumas pessoas para o nosso hall aqui, né? Mas, ao meu ver, né, aí a minha opinião, não da forma adequada, não da forma correta. Então, quando a gente coloca um terapêutico na frente do nosso tarô, ou quando a gente vai contratar um curso
e a pessoa fala curso de tarô terapêutico, né? Eu gosto muito, e essa pessoa sabe que eu gosto, que eu já falei isso pra ela, eu gosto muito do trabalho da Pri Ferraz. Não pelo conteúdo do trabalho em si, porque eu não fiz curso com ela, então não posso avaliar o curso dela. Mas eu gosto das lives, eu gosto da forma como ela se expressa, e se alguém quiser mandar esse vídeo aqui pra ela, porque eu falei dela, pode mandar, porque eu vou falar bem. E uma coisa que eu gosto ali é que assim, ela fala, eu ensino tarô junto com magia natural. Gente, não é uma coisa que ela tá tentando justificar ou ela tá tentando falar o meu tarô é melhor do que o outro porque eu ensino com magia natural. Ela tá falando, eu utilizo a magia natural como ferramenta também para ensinar tarô. E muitas vezes a pessoa coloca um terapêutico, coloca um quântico na frente só para valorizar o trabalho dela. E acaba que ela cai por uma linha onde ela não é terapêutica, onde ela não é quântica, onde ela não é nada disso, né? Ela só é divinatória, tal qual eu, tal qual qualquer um que joga tarô. E aí isso acaba trazendo um processo onde as pessoas ficam muito em dúvida, né? Quântico, não quântico, terapêutico, não terapêutico. O que eu faço com isso? E quando a gente fala de tarô, a gente está falando de um oráculo, sim, um oráculo, onde você vai trabalhar as questões relacionadas ao ser humano perante o fato, perante a energia dele atual. De alguma forma que eu não sei explicar, o tarô se conecta ao registro acástico, que também ninguém comprova esse registro acástico, se existe ou não existe, né? Isso é uma teoria, uma hipótese, mas de alguma forma ele se conecta a esse registro e através da leitura desse registro, das informações desse registro, a gente consegue compreender o que está acontecendo com a pessoa. Como isso funciona? Não sei. Eu sei que funciona. E lá atrás, quando eu comecei estudar para poder falar que não funcionava, eu levei um monte de tapa na cara e apanhei bastante porque eu queria responder de uma forma, mas como eu tenho um senso de justiça muito forte, eu sempre caía pro conceito de falar, putz, eu tô errado, deixa eu me ressignificar aqui. Inclusive eu já mudei de ideia várias vezes a respeito de várias coisas dentro do tarô. Quem pega os meus cursos lá de 2016 vê que algumas coisas eu falo um pouco diferente hoje, né? E aí, eu fico pensando, né? A pessoa vem para uma consulta e ela procura o tarô. Quando a pessoa procura o tarô, ela vai buscar o quê? Aquilo que ela entende que é melhor. Aí ela vê lá, tarô terapêutico. Pá, né? Fala, nossa, é melhor do que o tarô, porque tem um terapêutico na frente. Se tem um terapêutico, é porque é melhor do que o tarô. E aí ela vai para uma consulta, ela chega e ela faz a consulta com a pessoa. E aí ela pergunta, eu gostaria de saber o que está acontecendo com o meu chefe. Porque meu chefe não está mais me tratando da mesma forma como ele estava me tratando antes, né? E aí a pessoa vai lá e abre o tarô e pega uma carta. Pá! A carta do mundo, né? E aí essa pessoa começa. Olha, eu vejo, né? Que há muita completude, que há uma coisa assim, uma coisa de sucesso no teu caminho. Eu vejo que você tem muitos dons para exercer. Eu vejo que você tem assim uma leveza no teu dia a dia, né? Mas não respondeu a pergunta da pessoa que era a respeito do chefe. Você acha que essa pessoa que fez a consulta, ela saiu contente da consulta? Provavelmente sim. Provavelmente ela sai assim maravilhada, porque a pessoa tem uma forma de conduzir, tem uma forma de falar, mas não respondeu a pergunta. Eu sempre me preocupo muito com a pergunta, porque a pergunta diz muito sobre o que está acontecendo com aquela pessoa. E aí a pessoa chega e fala, nossa, com uma carta a pessoa falou 1h30 para mim. Puxa vida, parabéns, mas cadê a pergunta? E aí eu fico pensando, né? Usar o tarô dessa maneira
pode parecer, para mim, minha opinião, uma falta de preparo. Então, por isso que também no curso eu forço muito o entendimento da pergunta, eu forço muito a pessoa a buscar compreender a sua... Como é que eu vou falar aqui, sem ser ofensivo com ninguém, né? Buscar compreender o que está acontecendo ali, né? Entender o posicionamento do outro, né? Tentar compreender a situação global e depois ir caminhando para o foco da pergunta, né? E dessa forma a gente vai construindo um entendimento em conjunto com o consulente daquilo que ele não sabe, daquilo que ele precisa compreender. Depois disso, a gente vai trabalhando as questões com ele. Ele saber, o consulente saber que o chefe, né, está interessado em mandá-la embora, está buscando finalizar esse acordo, pode ser bastante dramático, pode ser bastante duro para ela. Então a gente precisa mostrar um caminho depois. A gente dá a informação, depois a gente mostra um caminho. Olha, teu chefe está querendo te demitir, ele quer finalizar esse acordo, né? Mas para e pensa, talvez seja um momento mesmo onde você precisa buscar um novo caminhar, onde você precisa se reorientar. Utiliza esse momento agora para fazer coisas mais adequadas na sua vida. Talvez aquela loja que você queria tanto montar virtual na internet, com o dinheiro da tua indenização você vai conseguir montar. Então veja que isso aqui é trazer um processo terapêutico de maneira a ajudar o consulente a compreender a situação, ressignificar e caminhar para frente. A Joene escreveu: uma vez vi uma pessoa que foi dando voltas e voltas e no final não saiu a resposta. É muito comum isso, né? Agora eu quero falar sobre um outro aspecto aqui e depois a gente volta para responder as perguntas, tá? Quando você abre o tarô, muitas pessoas elas acabam utilizando o conceito arquetípico, né? E não o conceito energético. E aí a pessoa ela não consegue responder as perguntas também, porque ela vai muito pelo arquétipo. Então ela fala assim: nossa, a pessoa chega e fala assim: meu namorado tá querendo se separar de mim. Aí você baralha, pega uma carta, pá. Ou carro. Num processo de divinação, de análise energética, a gente vai ver que há um movimento de partida. Então, se tem aqui um relacionamento estável, duradouro, de muitos anos, existe sim uma intenção de caminhar dentro desse relacionamento. Ou para um filho, ou para casar, ou para se separar também. O carro também pode se separar. E aí a gente vai ver o quê? Que aqui há um afastamento. É óbvio que a gente tem que estabelecer um método, a pergunta qualificada direitinho, tudo bonitinho. Mas há um afastamento. Se eu fosse trabalhar com arquétipo, né? Eu iria falar para ela assim: olha, o seu namorado é uma pessoa muito ativa, é uma pessoa que tem assim aquele espírito arrojador, que quer buscar coisas novas, né? Que quer trabalhar novidades, né? É uma pessoa que está muito voltada para si, que tem os seus objetivos, os seus planos. Vocês viram que eu não respondi a pergunta do consulente? Eu fiquei descrevendo o namorado dela. Descrever o namorado dela não precisava, porque ela já sabe como que ele é, né? A Joane está perguntando: precisa de intuição? Joane, você não precisa de intuição para o tarô. O que você precisa é conhecer as cartas, saber utilizar as cartas, e com o tempo a sua intuição ela vai aflorando. A prática de jogar tarô, de abrir o jogo, faz com que cada vez mais você vá
adquirindo essa amplitude. Voltando aqui. Então, a gente tem duas formas de ver o tarô. A gente pode ver com esses arquétipos, ou a gente pode ver também com os símbolos, né? E aí, através dos símbolos e das vibrações energéticas, a gente consegue fazer processos divinatórios. Uma coisa importante. Existem pessoas aí falando, não se tira tarô com uma única carta. É porque não sabe, porque não estudou, porque não conhece o oráculo. Você tira tarô com uma única carta sim. Tem pessoas aí falando, para você abrir um jogo você tem que usar os 78 arcanos, você tem que abrir uma mesa grande, gigante. Pessoa que não tem foco. E vai falar durante 2-3 horas, quanto mais cartas na mesa, mais assunto você tem. E menos propósito, menos foco naquilo que o consulente precisa. Então, é muito importante a gente, para quando a gente for querer usar muitas cartas, a gente atribuir um método. Pode ser uma mandala, pode ser um tabuleiro, mas a gente precisa saber trazer um foco ali, porque também a pessoa ela vem procurar o tarô para responder suas questões, não para ficar conversando com o tarólogo e nem muito menos para ouvir uma palestrinha sobre os 22 arcanos, né? Então, gente, eu tô dando essas dicas aqui para vocês, por quê? Porque eu queria falar sobre o uso terapêutico do tarô. Para mim, quem usa o tarô terapeuticamente tem que ser terapeuta. Infelizmente, não dá para uma pessoa que fez um curso na pandemia colocar que o tarô dela é terapêutico. Da mesma forma que é muito complicado uma pessoa que faz cursos rápidos ou que aprendeu tarô assim, nesse boom da pandemia, num curso EAD, sem nem ter contato com o professor, né? Eu conheço algumas pessoas que também fizeram cursos assim, que emprestaram a senha, não podia nem perguntar, tirar as dúvidas. Então, é muito complicado uma figura nesse nível de conhecimento também querer montar um curso e colocar tarô terapêutico, ou sei lá, tarô quântico, ou seja lá o que for, né? Por quê? Porque isso vai está trazendo, né, uma gama de profissionais que não se sustentam no mercado. É óbvio que a pessoa no começo vai ganhar muito dinheiro, mas depois flopa. Por quê? Porque descobre que, eu fiz o curso com fulano lá e não aprendi nada, aprendi 10%, eu vou jogar tarô aqui, eu tenho um monte de segurança. Ou então vai jogar tarô, arruma encrenca, confusão com o consulente, porque não sabe lidar. Ou vai jogar tarô e tem assim aquela coisa de não conseguir falar sobre a carta e dar uma enrolada, sabe, aquela sabonetada, né? A Ju falou que nunca ouviu falar em tarô terapêutico. Ju, você tá calma que você vai ouvir, calma que você ainda vai ouvir. Uma outra coisa importante aqui que eu queria deixar para vocês também é o conceito de utilizar o tarô como uma ferramenta de livre associação. Existe sim uma forma de você usar o tarô sem precisar fazer o embaralhamento, tá? Que é o que a gente chama de livre associação, que é muito utilizado na psicanálise. A Monique acabou de falar ali sobre Jung, né? Tem muita coisa também que o pessoal inventa sobre Jung, né? Tem gente que fala que Jung jogava tarô. Não, Jung não jogava tarô, gente. O Jung, ele fala sobre o tarô num livro, mas ele não explica sobre o tarô. Ele fala, olha, as imagens do tarô também remetem ao inconsciente, ao self, ao nosso inconsciente. Mas vamos voltar aqui. O que eu estava falando? Eu estava falando o seguinte: existe uma forma de você fazer uso do tarô sem ser de forma que você precise embaralhá-lo. Então, por exemplo, o psicólogo às vezes fala, eu não queria que o meu trabalho fosse um trabalho onde as pessoas achassem que eu sou esotérico, mas eu gosto do tarô e eu quero usar o tarô. Sem problema nenhum. Você pode usar o tarô através da livre associação. Como é que funciona isso? Dentro da psicanálise, às vezes a gente não tem como puxar conversa. Às vezes a pessoa entra na psicanálise e você fala para ela, fala o que vem na tua mente. E ela fala, eu não consigo pensar em nada. Tá, então fecha os seus olhos, libera tudo, relaxa. E aí você espalha as cartas do tarô em cima da mesa. E aí você fala para a pessoa, eu queria que você escolhesse uma carta.
E aí a pessoa fala, eu quero essa aqui, ó. E aí ela pega a carta do Papa. Aí você fala para ela, o que vem à tua mente quando você olha para essa carta? Aí ela fala, eu vejo um poder, eu vejo força, tá? E como isso hoje está na tua vida? Como é que você lida com a relação de poder? E aí você começa a trabalhar com a pessoa dentro do conceito de psicanálise, dentro do conceito psicanalítico, a questão dela lidar com a hierarquia, lidar com o poder, lidar com a estrutura da sociedade, enfim. Então é uma outra forma de se utilizar o tarô, aí sim de forma terapêutica, tá? Então assim, quando vocês virem alguém falando meu tarô é terapêutico, você pergunta para a pessoa qual é o processo que ele gera em mim durante uma consulta. Eu posso fazer perguntas? Você pergunta para a pessoa. Você fala para ela, quando você abrir o tarô para mim, eu vou ver o futuro? Né? Aí você pergunta para a pessoa, se o futuro que eu ver não for um futuro adequado, como é que você vai me ajudar a trabalhar com isso? Se a pessoa te responder de uma forma legal, você vai entender que ela é um terapeuta que utiliza o tarô. E você pode falar, se ela falar não faço embaralhamento, aí com certeza ela vai trabalhar um tarô de uma forma terapêutica através de livre associação e através de processos psicanalíticos. Ok? Turma, vamos responder as perguntinhas de vocês. Então vamos embaralhar aqui para a gente poder responder as perguntas. Gente, quem saiu da live já era, né? Porque eu falei que eu ia responder as perguntas no final. Então vamos lá. Aqui da Carla. Gostaria de saber se depois de fazer o tratamento de saúde vou conseguir vencer na parte do trabalho. Então vamos lá. Carla quer saber como é que fica o trabalho dela depois que ela fizer o tratamento da saúde. Carla. Olha, Carla, a gente vê que esse processo de saúde é um processo que ele está desgastando muito você, né? A gente vê assim, ó, a carta do eremita primeiro, né? Mostrando essa falta de saúde, essa dificuldade, esse processo. A gente vê a estrela, né? Mostrando que vai haver um processo de cura. E a lua mostrando que esse sofrimento aqui, ó, quando a lua está projetada para o futuro no âmbito do material, ela indica que haverá crescimento, que haverá melhora, né? Depois vem o mundo. Então eu vejo assim, muito fortemente você tendo a cura aí desse processo, você ficando bem e voltando às suas atividades normalmente, tá? Não vejo grandes problemas dentro dessa questão lá na frente. Agora tá tudo cagado, né? Tem que melhorar isso aí. Mas vai melhorar, tá bom? A Joene está perguntando, vou conseguir um emprego ainda esse ano? Joene, eu acho que você já me perguntou isso aqui. Eu não lembro qual foi a previsão que eu fiz. Mas vamos pedir aqui uma visão energética e também um conselho, certo? Então tá bom. Quem está chegando agora, volta depois para assistir a live desde o início. Porque eu fiz aqui uma palestrinha sobre tarot terapêutico, né? Arrumei alguns inimigos, mas estamos bem, sobrevivemos aqui, né? Consegui, pelo menos o pessoal não ficou saindo, né? Então vamos lá. A pergunta da Joene fala se ela vai arrumar um emprego ainda esse ano. Joene, os caminhos estão abertos. Tem tudo para você finalizar o ano trabalhando, tá? A questão aqui principal é que, e o aconselhamento é que você precisa fazer alguns esforços. Talvez você está buscando um emprego onde está muito dentro da sua zona de conforto. E isso não é algo que vai produzir o emprego, né? Isso pode ser que travanque e bloqueie mais a sua vida. Então, é fundamental que você estabeleça aí, né, uma correta relação de causa e efeito, né? Quanto mais você se esforça, aqui no teu caso, maior a possibilidade de você ter um bom emprego, tá bom, Joene? Gratidão pela sua pergunta.
Leonardo Sancler acabou de entrar aqui. Léo, depois você volta lá no início para ver a live desde o início. O Léo é meu aluno, para vocês verem como é que eu trato aí a questão do tarot terapêutico, tá? Arrumei alguns inimigos, mas estamos vivos, eu já falei. Vamos para a próxima. Bruno, queria saber se o Jota e se Jota teremos um relacionamento sério. Débora Fernandes, 25. Débora quer saber se vai ter um relacionamento sério com o Jota. Olha, Débora, aqui pra mim aparece assim, muitas dificuldades para vocês se acertarem. É um relacionamento que está bastante conturbado. Talvez as pessoas não estão se comunicando e por isso as coisas estão soltas no ar e cada um pensa uma coisa, né? É preciso promover o diálogo e tem a possibilidade de vocês ficarem juntos sim, mas precisa promover o diálogo, tá bom? Pessoas queridas, meus amores, cadê os coraçõezinhos aqui da live? Cadê quem ainda não me segue? Tem que me seguir, hein? Marca lá para você receber notificações sobre quando a gente abre aqui live, vídeo e tudo mais, tá bom? Eu tô respondendo as do bate-papo. Agora subiu ali uma do nada. Pabrito, gostaria de saber se devo investir numa viagem para Portugal no final do ano para visitar minha cunhada. Daria certo e o dinheiro seria suficiente. Então vamos lá, né? Quase uma consulta, né, pá? Vamos lá, ela quer saber se deve investir numa viagem para Portugal. O tarô não vai responder se deve ou não deve, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Olha como é importante qualificar a pergunta. A gente vai pegar a pergunta dela e vai ver. Existe primeiro caminhos abertos ou possibilidades para que ela possa fazer essa viagem? E depois, se ela fizer a viagem, como é que seria, tá? Ó, primeira coisa, sem a ajuda de terceiros, você não consegue. Talvez pegar um empréstimo no banco, talvez a tua cunhada te ajudar com alguma coisa, mas sem a ajuda de terceiros está muito difícil, está muito atravancado, tá? Então, até o final deste ano, eu não vejo você tendo recursos para ir. Só que a gente fez a pergunta em duas partes. Como seria se ela fosse? E se ela for, vai ser muito bom, tá? Inclusive, até a possibilidade de você trabalhar lá, ganhar alguma coisa fazendo algum trabalho lá dentro em Portugal. Mas eu vejo muita dificuldade de caminhar sem a ajuda de terceiros. Você vai precisar de ajuda, tá bom? Alguém que ou te banque, ou te financie, sei lá. Tauã perguntou: o que você acha do tarô negro de Marsella? Eu não conheço o tarô negro de Marsella, Tauã. Se você puder me encaminhar alguma coisa sobre, eu posso até emitir a minha opinião, mas eu não conheço. Karina, já falei que ela falou da simbologia. Deixa eu ver, eu tenho que pegar as perguntas, né? Jorge William, _PM. Bom dia, minha filha Gabriele Valerie, acho que é, né? Matias, vai fazer a prova da OAB sábado que vem. Vai conseguir passar? Jorge, não precisa mandar nome completo, data de nascimento, tá? Eu não faço nada com isso. E se você não me segue, porque pelo que eu tô entendendo você é novo aqui, né? Então você, por favor, me dá um seguir aí, tá? OAB da Gabriele. Ela não vai passar na OAB, tá? Ai, que coisa. Ela não vai passar na OAB. Não tem nada que possa ser feito para reverter, tá bom? Ela precisa entender se é isso mesmo que ela quer. Se ela realmente quer trabalhar como advogada. Mas assim, eu vejo que saiu uma carta da torre aqui e uma estrela, né? Talvez não seja a missão dela, tá bom? Se quiser, depois a gente pode até conversar para ver qual é a missão. Eu tô à disposição aí, tá bom? Monique
já foi. Perguntas de sim ou não podem ser tiradas com uma carta? A Joane está perguntando sobre sim ou não. Eu vou fazer um vídeo aqui. A live de segunda-feira eu vou fazer sobre isso, sobre sim ou não com o tarô, tá bom? Aliás, mandem sugestões de live pra mim, tá? Monique, tenho andado muito desanimada, pois estou com dificuldades de gravar informações. Minha memória piorou demais depois que peguei Covid no ano passado. Aí junta o meu nervosismo, me dá branco. Monique, você já teve neném? Você tá grávida, não tá? Espera a gravidez passar, mulher. É normal isso. Juliana escreveu, estamos firmes e fortes aqui. Nath Moraes, qual é o melhor caminho para resolver o inventário da minha família? Uso capião ou retificação diária? Vamos ver aqui, ó. Uso capião, retificação diária, tá? Uso capião é uma coisa que não vai rolar. Vai demorar muito tempo e não vai resultar no que você precisa. Beta Pires, devo continuar na minha profissão ou investir em transição de carreira? Beta, de novo, não respondo devo, né? Tarô não responde deve. A gente reformula a sua pergunta perguntando se você fizer uma transição de carreira, qual é o resultado, se você continuar, qual é o resultado. Transição de carreira vai mostrar que você vai ter mais vitalidade, que você vai ter mais disposição, vai ter mais sucesso também. E não transição, você vai ficar estagnada ainda no pendurado aí, né? Parece que eu nem embaralhei, porque serão as mesmas cartas, né? Então, assim, foca na transição. Eu tenho um serviço que eu faço, onde a gente faz todo um planejamento de transição de carreira. E esse planejamento, ele é um planejamento onde a gente vai estruturando, né? Aquilo que a gente precisa fazer, né? Porque eu também trabalho com coach, né? E aí a gente vai olhando quais são as questões e vai bolando ali como que a gente vai transicionar essa carreira. Então, se você quiser, eu estou à disposição. A gente faz aí umas 10 sessões para detalhar, desenhar e acompanhar a tua transição, tá? Vamos para a próxima. Mentalidade de tudo posso. Estou grávida. É menino ou menina? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse negócio de vocês perguntarem aqui pra mim se é menino ou menina já me gerou confusão. Vou explicar por quê, tá? Eu respondi várias pessoas e fui acertando, né? E aí jogaram num grupo de grávidas. E aí teve uma época que eu só respondia sobre isso. E aí eu fiquei cansado de responder sobre isso. Olha só, é menina, tá? Menina. Bruno, como é que você sabe? Porque a sacerdotisa é mulher? Não, porque a sacerdotisa é uma carta impar, é uma carta passiva. E aí eu faço a associação dessa forma. Fer, minha cunhada Natália vai sofrer com a filha adolescente Maria Fernanda rebelde? Pede pra tua cunhada me procurar e aí a gente conversa, tá bom? Pede pra tua cunhada me procurar, pra ela fazer a pergunta, né? Porque eu não posso perguntar por você através dela através de você, entendeu? Seria antiético a gente fazer isso, tá bom? A gente tá envolvendo a sua cunhada, uma outra pessoa, uma adolescente. Então, Marisa, pede pra tua cunhada mandar a pergunta, tá bom? Amanhã vai ter Mahalila aqui no espaço, vai ter café, bolachinhas, então vocês estão todos convidados para quem quiser vir aqui, Avenida Paulista, 1159, a partir das 15 horas, nós vamos estar aqui para receber as pessoas, tá bom? Acabaram as perguntas, gratidão a todos, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, e amanhã eu vou dar aulas de manhã e à tarde tem uma Mahalila, então venham conhecer o espaço e venham jogar Mahalila, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem na luz e até breve.